Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Fonseca e você está no quadro Karatecando. Yeah! Hoje nós vamos falar sobre técnicas básicas de chute, dicas para você melhorar os seus chutes, principalmente você que é iniciante e está aprendendo os chutes como o Mawashi Geri e o Ura Mawashi, que são chutes circulares que marcam ponto na região, o Mawashi Geri na região do tronco e da cabeça e o Ura Mawashi na região da cabeça. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com a galera e também deixar seus comentários aí para interagir com a gente, tá bom? Hoje eu tenho a ajuda aqui da Sensei Mara, que vai vir me ajudar a fazer os movimentos. Então, pessoal, hoje também vou falar um pouco sobre algumas proteções, tá, que a gente não usou na última aula e eu acho que é importante a gente ressaltar. No Karatê nós temos as proteções básicas, tá, que são as luvas, tá, e elas têm na cor vermelha e azul, e as proteções de canela e pé, tá, as de tíbia e as do pé. Além dessas proteções, nós temos também a proteção do bucal, né, que ele pode ser simples ou duplo. Se você usar aparelho ortodôntico como eu, você tem que usar o duplo. Ah, mas se você usar só em cima, e se eu usar só em cima, eu vou usar o duplo? Sim, é obrigatório ser o duplo, mesmo se você usar só em cima ou só embaixo, tá? Se você tiver nos dois, obviamente, o duplo. Se você não usar aparelho ortodôntico fixo, móvel ou nenhum tipo de aparelho, aí você pode usar o simples, se quiser, óbvio. E nós temos também a proteção de tórax, tá? Que é um colete, e as mulheres usam as proteções de seio. Os homens têm a proteção opcional da coquilha, tá? Que são para a parte das genitárias, tá bom? Mas aí é opcional. Então, hoje, eu chamei a Sensei Mara para me ajudar com alguns exercícios, tá? Vocês vão ver ela um pouco mais em alguns outros vídeos também. E, como eu disse, a gente vai trabalhar as técnicas de chute, tá? Então, para trabalhar essas técnicas, é muito simples. A gente vai precisar de um bambolê. Aí eu acho melhor o bambolê do que a faixa, mesmo que é algo um pouquinho mais rígido. Você consegue encontrar aí bambolê super baratinho. Você vai segurar e o seu colega também vai segurar, tá bom? É interessante, é importante, troca isso. A gente tá do mesmo lado, tá? Então, é como se fosse espelho, a gente chama de espelho. Então, eu estou aqui com a perna esquerda e a Sensei Mara está com a perna direita. E é interessante também a gente estender um pouco os braços, tá? Para poder fazer esse movimento. Então, a gente vai fazer o Mawashi Geri, que é o chute de fora para dentro. O arco, ele vai servir como se fosse um alvo, né? E onde um objetivo, onde o meu chute tem que entrar. Então, eu vou ajustar o meu chute, vou bater aqui, ó. E aí, Sensei Mara vai bater lá. E aí eu vou, e ela vai. E aí é importante deixar o braço aqui, não ficar puxando, não ficar subindo, descendo, porque senão aí, né, acaba complicando o exercício. Então deixa o braço aqui. Se você trocar o braço, vai ficar um pouquinho mais difícil, então por isso base espelho. E aí, ó, lembra, joelho, ó, se você tiver o joelho aqui, ó, perto do bambolê, seu pé entra. E aí volta. Se eu não subir o joelho, muitas vezes eu vou bater no bambolê. Ou o chute vai sair para cima. Eu tenho que direcionar o meu joelho aonde eu quero acertar o chute. Certo? Então eu vou direcionar o joelho para onde eu quero acertar. Se eu não voltar a minha perna, vai acontecer isso aqui. Por isso o bambolê, porque ele vai te ajudar a fazer o movimento da volta, que a gente chama de Hikiashi, que é a volta do pé, ó. E aí é legal, porque com um colega você sabe se o seu chute está passando realmente do bambolê
ou se ele não está acertando o alvo. E aí você consegue conversar melhor com o seu colega. Ó, tá faltando entrar um pouco mais e tudo mais. Fez uma quantidade aí determinada por vocês, ou pelo seu sensei, aí você troca a perna e faz a mesma coisa com a outra perna. Ajusta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Certo? O chute Mao Shigeri, ele é um chute mais simples, isso funciona muito bem, tá? Principalmente que nem eu falei pro pessoal que tá iniciando. E agora a gente vai trabalhar um chute que é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo, que é o Ura Mawashi, tá? O Ura Mawashi, ele é um chute de dentro para fora, ele é feito com a sola do pé. Então é um chute mais plástico e um pouco mais difícil. E ele é feito na região de Odan. Lógico, se você está começando, se você não tem uma boa mobilidade, o importante é você aprender a trajetória do chute. Então não tem problema você abaixar um pouco mais aqui, tá? E aí você vai fazer o movimento contrário. O Mawashi a gente veio de fora para dentro. O Ura Mawashi a gente vai fazer o contrário. A gente vai vir de dentro para fora. Então no Mawashi Geri a gente veio por trás, né? O Ura Mawashi a gente vai pela frente. Tá? Como eu falei, o bambolê é o alvo. Levanto o joelho, bato e volto. Esse chute, a coisa mais difícil para quem está aprendendo é voltar a perna, que é o Hikiashi. Então é muito comum bater e a perna cair. Com o bambolê, se você não voltar a perna, vai acontecer a mesma coisa do Mawashi. Você vai chutar e a perna vai ficar aqui. Então isso ajuda muito. Eu chutei e voltei. Ok? E aí, conforme vai melhorando, pode ir subindo um pouquinho mais, tá? Certo? Então, esse exercício aqui, o bambolê, para esse exercício ele é fantástico, tá? Ele é muito bom, porque te ensina a voltar a perna. Se você não tiver um bambolê, é uma coisa que dá para adquirir, mas se você não tiver, dá para fazer na parede, tá? Só que não vai ter aquele alvo, assim, que você sabe que tá ali. O movimento às vezes não sai legal, porque às vezes você encosta demais aí, acaba batendo perna na parede e tal, e aí não fica legal. O bambolê seria o ideal para esse exercício. Justamente para você também fazer o controle da perna, coisa que na parede não vai ter. Você vai bater, às vezes você bate ou muito forte, ou às vezes não encosta. Então o bambolê é legal, por quê? Porque você tem que ir e voltar. Na parede você foi. O único lugar que dá para ir é voltar mesmo. Mas aqui não, aqui você tem que controlar a perna para voltar, certo? Feito no bambolê, tem um pouquinho mais de controle e tudo mais. Aí a gente pode trabalhar com um parceiro. O mesmo tipo quase de exercício, e aí com a ajuda do parceiro. Vou colocar minhas proteções de mão agora. E aí a gente vai fazer aqui, ó. Segura o punho, tá? E aí a gente vai fazer primeiro com o Mawashi Geri, que é o chute que vem por trás, com o peito do pé. Então, posso fazer na região Chudan, que é a região do estômago, ou na região de Odan, que é a região do rosto, tá bom? O que é importante, que é a perna da frente. Daí aqui a gente não tá espelho, aí aqui a gente tá eu esquerda, ela esquerda. Então, ó, eu vou ajustar a minha perna, pouca coisa, se eu ajustar demais vai ficar muito curto. Vou ajustar pouca coisa. Meu tronco vai mais para trás, eu tenho o apoio da mão dela aqui, ó. Chuto. E aí vai, sensei. Isso. Guarda. Aí ela já foi de Odan. Se você pega um amigo que você não tem muita confiança nele, põe a luva aqui, tá? E aí ele bate na luva. Tá bom? Mas é importante começar a treinar sem a luva para ter o controle.
tá? Porque às vezes a gente fica treinando o tempo todo com a luva, com a luva, com a luva, e aí quando precisa tocar, a gente não consegue ter esse espacinho entre a luva e você não consegue ter noção, tá? Então é muito importante também treinar sem a luva. E aí vai lá, mais controladinho, e troca. Aí fez lá tantos, aí você troca. Mesma coisa, ó. Eu vou fazer desse lado também que eu acho que é legal. Ó, estudando. Estudando. A gente tá deixando o braço aqui solto para vocês verem, tá? Mas é importante fazer na guarda, tá bom? Então, fez isso, você consegue já usar o colega. Fez no bambolê primeiro, para ter o controle, para entender a trajetória do chute que eu tenho que fazer com o joelho. E aí, com o colega é legal, porque daí você começa a aprender a distância. Muito curto, muito perto, muito longe. Então, aí você começa a medir a distância. O Uramawashi. O Uramawashi, ele é um chute que você consegue fazer em uma distância mais curta. E isso também as pessoas meio que confundem. Então, por exemplo, se o atleta estiver mais longe, é mais fácil eu acertar um Mawashi-giri, de fora para dentro. Então, a Mara vai vir atacar, por exemplo, vem atacar, eu consigo acertar ela mais de longe. Eu jogo, tiro o meu peso para trás, e aí eu consigo acertar. Se ela colar demais em mim, cola bem. Eu vou chutar esse Mawashi, pode ficar aqui. Eu vou chutar esse Mawashi, vocês podem ver que vai passar aqui, ó. Passou lá atrás. Fora que, dependendo como ela vier, o meu joelho vai ficar aqui nela, ó. E eu não vou conseguir bater, tá? No Uramawashi, a história é diferente. Ela mais longe, é mais difícil acertar. Ela mais perto, é mais fácil acertar. Então, dependendo da distância, você consegue escolher melhor o seu golpe. Se você tá vindo o adversário vir, é legal você chutar um Mawashi. Se você socou e acabou ficando perto demais do seu adversário, aí é legal talvez entrar um Uramawashi. Agora, se você, por exemplo, socar, ficou perto demais do seu adversário, aí fica difícil bater um Mawashi aqui. Eu tenho que sair muito o corpo. Aí eu consigo bater um Mawashi. Mas, aqui, se eu não quiser sair muito, eu já consigo levantar um pouco mais o meu joelho e aí eu entro o Uramawashi por trás. Certo? Então vamos fazer o treino agora só do Uramawashi, sem as questões de distância. É só mais algumas dicas para vocês entenderem qual chute às vezes é melhor utilizar em determinada ocasião durante a luta, tá? Então, ó, Uramawashi a gente vai ficar aqui, ó. Pé com pé, tá? Eu, perna esquerda. Sensei Mara também é perna esquerda. E aí aqui a mão ajudando uma a outra. Lembra que isso aqui é um treino, tá? Então, pode usar a mão do coleguinha aí. E aí, nessa distância curta, a gente vai começar a fazer os golpes, tá? Então, os primeiros pode ser que saia um pouquinho, né, mais rígido, se você não fizer um aquecimento muito bem feito. E depois você vai ver que com a sequência, isso acaba melhorando, porque a sua articulação também vai se adaptando, vai lubrificando e vai ficando melhor, tá? Mas é importante a gente adquirir um ritmo nesse exercício, tá bom? Então, a gente vai fazer 10 aqui rapidinho, só para vocês entenderem, tá? Então, ó, eu vou lá, chutou, ela já volta, ó. Ela terminou, eu já vou. Entendeu? Aqui, ó, eu tô dando apoio para ela e ela tá dando apoio para mim. E quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor. Tá? Porque além de treinar a parte técnica, a gente acaba treinando também um pouquinho da parte cardio e entra naquilo que eu falei. A gente não pensa muito, a gente faz mais e aí a articulação vai melhorando, o chute vai saindo levinho.
tá? Aí fez um pouquinho de um lado, aí troca, faz um pouquinho do outro. Ah, mas eu não tenho uma boa flexibilidade, uma boa mobilidade. Pessoal, na regra, não diz que não vale ponto acertar nas costas. Só que é difícil a gente ver Uramawashi nas costas, então muito mais difícil é ver uma pontuação de Uramawashi nas costas, tá? Mas se você está aprendendo, está começando, é normal ter essa rigidez, e aí o importante é aprender a forma do chute, mais uma vez. Então eu aprendi com o bambolê, né? Usei ele para entender a forma, para eu ter controle, porque aqui agora a gente está tocando no nosso colega. Se a gente tocar muito, muito forte, a gente vai machucar o nosso colega de treino. Então, por isso, controle, processo, né? Controle, depois a gente faz com alguém, tá? Num alvo. Vem mais pra cá um pouquinho. Então, tô aprendendo, não tenho boa mobilidade, vou fazer aqui, ó. Tá? Levinho. Levinho aqui, ó. Aprende que não é com o calcanhar, é com a sola. Aprende a deitar o pé, a fazer um movimento. Conforme vai melhorando a mobilidade, você vai subindo um pouquinho a altura do chute. Até você conseguir tocar lá em cima. Ok? Então, essas são as dicas, eu acho que são dicas básicas, mas que vão ajudar muito a melhorar seu chute. Primeiro, para entender a forma como ele é feito, e depois para entender como controlar ele numa situação de luta. Até porque, dependendo da categoria, o toque no rosto de chute vai ser ponto ou vai ser falta, tá? Então, se informe a categoria e as regras para você não exceder a força de chute ou para você também não faltar e chutar longe demais e não ser ponto, ok? Então, são dois chutes básicos que marcam muito ponto e aí tá algumas dicas para você usar com os seus companheiros na academia. Agradeço, Sensei Mara, pela participação no vídeo. E essas foram as dicas de hoje do quadro Karatecando. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou do vídeo, se valeu a pena para você, deixe seu like e compartilha com os colegas de academia. Não esqueça, toda quinta-feira, próxima hora do almoço, ok? Os! Yeah!